Alguma vez se perguntou o que existe nas profundezas escuras e escondidas de uma gruta? O que faria se uma aventura se transformasse numa luta pela sobrevivência? No vídeo de hoje, mergulhamos na história arrepiante de dois exploradores, Mitch Deakin e Kurt Harror, que entraram na misteriosa Smelt Cave, na Virgínia Ocidental. Armados com o seu equipamento e com vontade de explorar, desceram até uma das grutas mais perigosas da região, mas as coisas depressa tomaram um rumo assustador, quando a água gelada passou a rugir e o tempo passou, enfrentando desafios que nunca esperaram encontrar. Vamos desvendar esta história intensa e emocionante de sobrevivência, determinação e desconhecido. Antes de iniciarmos o vídeo, gostaria de pedir o seu apoio subscrevendo o nosso canal. Atualmente, apenas 8% dos nossos espectadores estão subscritores, mas a sua subscrição ajuda-nos a continuar a criar conteúdo. Para mais vídeos como este, basta clicar no botão subscrever, gostar deste vídeo e ativar o ícone do sino para ficar atualizado sobre as nossas últimas publicações. Ao fazê-lo, também ajudará o YouTube a recomendar o nosso conteúdo a um público maior. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bem-vindo às maravilhas subterrâneas da Virgínia Ocidental. Se procura uma aventura nova e emocionante, veio ao lugar certo. A Virgínia Ocidental é um estado repleto de belezas naturais, e um dos seus tesouros escondidos está sob a superfície. As grutas da Virgínia Ocidental são alguns dos lugares mais incríveis que pode explorar. Quer seja um entusiasta da espeleologia ou apenas curioso para aprender mais sobre estes misteriosos mundos subterrâneos, está prestes a descobrir um lado totalmente novo da natureza. A Virgínia Ocidental é conhecida pelas suas montanhas deslumbrantes e colinas ondulantes, mas muitas pessoas não sabem o que está por baixo delas. Por todo o estado, especialmente nas partes leste e sudeste, encontrará grutas naturais formadas pela lenta dissolução de rochas como o calcário e a dolomita ao longo de milhares de anos. As águas subterrâneas esculpiram estes sistemas complexos e fascinantes, deixando uma paisagem bela e misteriosa, com temperaturas amenas de cerca de 11 graus Celsius durante todo o ano e umidade elevada. As grutas da Virgínia Ocidental oferecem um ambiente único e sobrenatural, que dá a sensação de entrar num reino diferente. Estas grutas são mais do que bonitas de se ver. Contêm histórias importantes sobre a geologia, a biologia e até a história do estado. Os cientistas estudaram estas grutas para aprender mais sobre o passado da Terra, mas também são um parque de diversões para aventureiros. Muitas grutas na Virgínia Ocidental estão abertas à exploração do público, dando-lhe a oportunidade de experimentar em primeira mão como é o subsolo, desde ver formações rochosas únicas até aprender sobre as criaturas que habitam estas grutas. A experiência é educativa e emocionante. Hoje, vamos mergulhar numa das grutas mais fascinantes da Virgínia Ocidental. A Gruta Cass está localizada na Montanha Cheat, na cidade de Cass. Embora não esteja aberta ao público, esta gruta é um local notável, repleto de maravilhas naturais. Uma das suas características mais impressionantes é o chamado Grande Salão, uma enorme câmara com 244 metros de comprimento, 55 metros de altura e 23 metros de largura. Um espaço incrível, como um mundo subterrâneo, escondido onde se pode ver o quão poderosa a natureza é ao longo do tempo. Cass Cave também alberga a maior queda de água subterrânea da Virgínia e Virgínia Ocidental, conhecida como Lacey Suicide Falls. A cascata cai a uma altura impressionante de 42 metros, o que a torna um local deslumbrante. No entanto, o nome das quedas de água é enganador.
Embora um acontecimento trágico tenha ocorrido na gruta, aconteceu perto de uma queda menor, perto da entrada e não na cascata em si. Embora a gruta permaneça fora dos limites da maioria das pessoas hoje em dia, já chamou a atenção de aventureiros e fotógrafos. Em junho de 1964, a National Geographic publicou uma fotografia impressionante de um espeleólogo a subir uma escada de arame mesmo ao lado da cascata. A imagem, tirada por Huntley Ingalls, foi iluminada por flashes e mostrou a beleza e o desafio de explorar grutas em profundezas ocultas. Ora, embora não possamos visitar esta gruta nós próprios, a sua história e características naturais fazem dela um tema interessante para explorar. Desde as suas câmaras gigantes até a sua deslumbrante cascata, é uma verdadeira maravilha da Virgínia Ocidental que oferece um vislumbre das incríveis paisagens subterrâneas escondidas sob as montanhas do estado. Em 1984, cerca das 13 horas. No sábado, 1º de dezembro, Mitch, um jovem de 20 anos, com uma paixão crescente pela exploração de grutas, e o seu amigo Kurt Haror decidiram aceitar o desafio de explorar a Gruta de Cass, no condado de Pocahontas, no estado da Virgínia Ocidental. Ambos eram espeleólogos entusiastas, com grande sede de aventura e descoberta. Para Mitch, esta não foi a primeira vez que entrou na Cass Cave. Já lá tinha estado antes, o que lhe dava uma sensação de familiaridade. No entanto, nenhum deles tinha um conhecimento completo dos caminhos escondidos da gruta, tornando esta viagem emocionante e perigosa. Cass Cave não é uma gruta comum. A entrada leva a uma longa passagem com aproximadamente 213 metros de comprimento. Esta passagem leva-o a uma assustadora queda vertical de 40 metros que se abre para uma enorme sala, uma das características mais famosas das grutas. Para tornar as coisas mais intensas, um riacho superficial flui para dentro da gruta, correndo pela passagem e despejando água, através da queda íngreme, até ao grande salão. A corrente era fria, cerca de -1 grau Celsius, e embora não fosse muito larga, aproximadamente 1 metro de largura e 2 metros de profundidade, acrescentava um desafio adicional à exploração. A água, aliada aos ventos fortes provocados pela queda de água, criaram condições extremamente frias, tornando a hipotermia um risco real. No entanto, Mitch e Kurt não estavam desprevenidos. Conheciam os perigos da exploração de grutas, especialmente numa gruta como a de Cass, onde o ambiente pode ser implacável. Para se protegerem do frio, usavam roupa interior comprida, para se manterem quentes, e roupa de lã por cima, conhecida por reter o calor mesmo quando molhada. Usavam também fatos Gore-Tex, que são à prova de água e de vento, para se protegerem da água gelada e dos ventos fortes dentro da gruta. A sua preparação não terminou aí. Mitch tinha embalado 2 mochilas de espeleologia cheias de mantimentos para garantir que estavam bem equipados. Dentro de uma delas, tinha uma lâmpada de carboneto de reserva, essencial para fornecer luz nas profundezas escuras da gruta. Na outra, transportava um cobertor térmico que poderia ajudar caso precisassem de mais calor ou se encontrassem numa situação de sobrevivência. Apesar da preparação, nenhum deles conhecia uma rota alternativa na gruta chamada Bleloft, que lhes permitisse subir para um nível mais elevado e continuar um pouco mais longe, encontrando assim uma entrada muito mais segura para o grande salão. Esta rota leva a uma queda seca de 55 metros que teria evitado a corrente fria. Mas, sem conhecerem esta opção, Mitch e Kurt seguiram em frente, ansiosos por explorar a gruta por conta própria. A paixão pela exploração de grutas levou-os a continuar,
apesar do frio e das condições difíceis. Para eles, a exploração de grutas era mais do que um passatempo. Era uma oportunidade para testar os seus limites e experienciar a beleza oculta do mundo subterrâneo. A emoção de se aventurar no desconhecido e descobrir novas partes da gruta manteve-os motivados, mesmo quando os desafios aumentaram. Com o seu equipamento e entusiasmo, Mitch e Kurt estavam determinados a deixar a sua marca em Cass Cave. Sabiam que a exploração de grutas exigia habilidade, coragem e preparação, e tinham todas estas capacidades em abundância à medida que avançavam para o interior da gruta, movidos pela emoção do que poderiam encontrar. Sabiam que cada passo os aproximava do coração de uma das mais notáveis grutas da Virgínia Ocidental. Mitch e Kurt estavam determinados a seguir em frente. Montaram a sua corda quase nova, de 136 quilos, para evitar o fluxo principal de água, pois parecia que só seriam atingidos pelos salpicos da cascata e não pela sua força total, dependendo da configuração. Mitch começou a descer cerca de 15 metros e a parar numa pequena saliência onde Kurt podia descansar. Ela seguiu-o sem problemas, juntando-se a ele na saliência. Entretanto, quando chegaram à saliência e sentiram toda a força dos jatos de gelo a atingi-los, começaram a reconsiderar o seu plano. O frio era intenso e o risco de hipotermia estava a tornar-se muito real. Após uma rápida discussão, decidiram recuar e terminar a expedição mais cedo. Kurt começou a subir a corda primeiro. Embora estivesse encharcado pelo orvalho gelado, conseguiu subir de volta sem grande dificuldade. Quando chegou a vez de Mitch subir, as coisas tomaram um rumo preocupante. Por razões que não são totalmente claras, Mitch teve problemas com a corda e chamou Kurt para pedir ajuda. Ao ouvir a angústia na voz de Mitch, Kurt baixou-se parcialmente para estabelecer contato. Falaram brevemente entre si e ficou claro que Mitch estava realmente em apuros. Kurt percebeu que aquilo era mais do que conseguiria lidar sozinho e que precisava desesperadamente de ajuda externa. Assim, por volta das 18 horas, Kurt saiu da gruta e correu para os moradores próximos para pedir ajuda. A situação agravou-se rapidamente e o gabinete do xerife, a polícia estadual, as equipas de resgate locais, os bombeiros e a Comissão Nacional de Resgate em Grutas, NCRC, foram alertados. A notícia espalhou-se rapidamente e uma operação de resgate foi iniciada logo de seguida. Entretanto, Mitch ainda estava na gruta, preso na corda e a suportar as condições geladas da cascata. Coincidentemente, 4 espeleólogos experientes de Pittsburgh estavam acampados nas proximidades, souberam da emergência e saíram imediatamente para ajudar. Quando chegaram à entrada da gruta e atingiram os 40 metros de profundidade, ficaram surpreendidos com o que encontraram. Outro grupo de 3 exploradores estava prestes a descer completamente, sem saber que Mitch corria grave perigo, apenas 18 metros abaixo deles. Os exploradores de Pittsburgh informaram rapidamente o grupo e assumiram o controle da situação. Decidiram utilizar o método mais seguro, a rota Bay Loft, que lhes permitiria descer até ao grande salão sem ter de passar pela perigosa cascata. Esta entrada, uma queda seca de 55 metros, proporcionou uma melhor opção para resgatar Mitch. Um dos exploradores desceu o Bay Loft e parou ao nível de Mitch, agora a apenas 18 metros de distância deste. O que viram foi devastador. Mitch continuava na corda, pendurado no ar. O seu corpo estava numa posição parcialmente invertida, cerca de 2 metros abaixo da borda onde tinha parado antes. A força total da cascata gelada caía agora sobre ele. O seu corpo parecia mole e sem vida,
e apesar dos gritos do socorrista, não houve resposta. A água gelada castigava-o há horas e era evidente que estava em estado crítico. Esta informação foi rapidamente passada à equipa na superfície via walkie-talkie. Às 20h30, mais socorristas começaram a chegar ao local, mas as condições no interior da gruta eram brutais. A água gelada e os ventos fortes tornaram quase impossível trabalhar eficazmente no início. O único equipamento de proteção adicional disponível era um fato de mergulho que um dos socorristas vestiu antes de tentar alcançar Mitch. Após analisar a situação atentamente, confirmou-se o pior. Mitch tinha morrido devido à exposição e à força da queda de água. O foco da missão passou do resgate para a recuperação. No entanto, recuperar o corpo de Mitch não foi tarefa fácil. Foram feitas várias tentativas para o elevar até ao alto usando diferentes métodos, incluindo um sistema de bloqueio e amarração, mas todas as tentativas falharam. A forte corrente de água e a complexa posição corporal de Mitch tornaram a situação incrivelmente difícil. Finalmente, depois de muitas horas de esforço, os socorristas decidiram baixar o corpo de Mitch até ao fundo da queda de 40 metros. A partir daí, foi arrastado para o Bay Loft, onde o seu corpo foi evacuado em segurança da gruta. A operação de recuperação, que tinha começado na noite anterior, só foi concluída por volta das 16 horas. Domingo. Os trágicos acontecimentos que rodearam a morte de Mitch Kim em Cass Cave ensinaram-nos lições importantes sobre os perigos da exploração das grutas e a linha tênue entre o sucesso e a catástrofe. Quando a equipa de resgate finalmente chegou até Mitch, descobriu que o seu equipamento estava equipado com um sistema de subida padrão, utilizado pelos espeleólogos, que estava em boas condições de funcionamento. Isto sugere que o equipamento em si não foi o culpado, mas sim as circunstâncias combinadas com o erro humano e o ambiente hostil. Dentro de uma das suas mochilas, o cobertor térmico que transportava parecia ter sido embalado à pressa, indicando que provavelmente tentou usá-lo, mas ficou sobrecarregado pela situação. Mitch pode ter tentado subir inicialmente, mas teve dificuldade em passar pela primeira saliência. Esta dificuldade foi provavelmente agravada pelo início precoce da hipotermia, que deve ter afetado tanto a sua força física como a sua clareza mental. A hipotermia é uma condição perigosa que ocorre quando o corpo perde calor mais rapidamente do que consegue produzir. No caso de Mitch, a água gelada e os ventos frios no interior da gruta criaram um ambiente em que a sua temperatura corporal teria descido rapidamente. Apesar dos preparativos, incluindo o uso de camadas de lã e roupas impermeáveis Gore-Tex, o frio foi insuportável. Os primeiros sintomas de hipotermia de Mitch podem ter incluído confusão, perda de coordenação e fadiga, o que pode explicar por que decidiu recuar para a saliência e esperar por ajuda. Entretanto, depois que Kurt saiu para procurar ajuda, a situação de Mitch piorou ainda mais. Sozinho e a lutar contra o frio, pode ter ficado impaciente ou desorientado, o que o levou a fazer uma segunda tentativa de subir a corda no meio da hipotermia. Nestes casos, o pensamento racional pode tornar-se confuso e o desespero de Mitch para escapar à água gelada pode tê-lo levado a tomar decisões erradas. Talvez tenha perdido a paciência ou simplesmente não aguentado mais o frio. Ele tentou subir novamente, mas não conseguiu. Quando os socorristas o encontraram, o seu corpo estava pendurado abaixo da saliência e a sua corda estava emaranhada na saliência acima dele, sugerindo que pode ter tensionado demasiado a corda, fazendo com que caísse da saliência quando não conseguiu completar a subida.
Outra possibilidade é que na segunda tentativa de escalada, enfraquecido pela hipotermia, tenha desmaiado e voltado a cair nas garras mortíferas da cascata. Este trágico acidente destaca vários erros importantes que os futuros espeleólogos podem aprender para evitar incidentes semelhantes. Primeiro, a importância de entender o design das cavernas não pode ser subestimada. Se Mitch e Kurt soubessem sobre o Bayloft e a cachoeira seca mais segura, eles poderiam ter evitado a rota perigosa pela cachoeira. Pesquisas completas e conhecimento de rotas alternativas poderiam ter lhes proporcionado uma opção muito mais segura. Em segundo lugar, embora Mitch e Kurt estivessem bem preparados, com roupa e equipamento adequados, subestimaram a gravidade do ambiente frio da gruta, especialmente aqueles com água corrente, que pode ser fatal devido à hipotermia num curto espaço de tempo. Os espeleólogos devem reconhecer os sinais de hipotermia precocemente e tomar decisões conservadoras de recuar antes de atingir um ponto crítico de exaustão ou confusão. Em terceiro lugar, a comunicação e a coordenação entre os parceiros de espeleologia são vitais. Neste caso, Kurt fez a coisa certa ao procurar ajuda quando se tornou claro que Mitch estava em apuros. No entanto, se ambos soubessem mais sobre a situação, poderiam ter saído juntos da gruta ou encontrado uma forma melhor de manter Mitch quente enquanto esperavam pelo resgate. Por fim, uma das lições mais importantes é a paciência e a necessidade de manter a calma sob pressão. A possível decisão de Mitch de tentar, depois de esperar pelo resgate, provavelmente selou o seu destino. Em situações perigosas como esta, ficar parado e conservar energia pode ser uma estratégia muito mais eficaz. O pânico, aliado aos efeitos da hipotermia, pode levar até os espeleólogos experientes a cometer erros fatais. Concluindo, a perda de Mitch Deakin foi um resultado trágico que serve como um sério lembrete dos riscos envolvidos na exploração de grutas. A combinação de temperaturas negativas, terreno difícil e erro humano levou a uma situação que se descontrolou. Ao compreender melhor os ambientes das grutas, ao preparar-se cuidadosamente, ao manter uma comunicação clara e ao reconhecer quando recuar ou permanecer no mesmo local, os futuros espeleólogos podem reduzir o risco de tais acidentes. A história de Mitch é uma que a comunidade espeleológica deve recordar, não apenas como uma história de perda, mas como uma lição sobre a importância da sensibilização para a segurança e o respeito pelo mundo subterrâneo. Se quiser apoiar o canal, há um link na descrição onde pode ajudar a mantê-lo. Isso ajuda-nos muito. Além disso, deixe o seu like e não se esqueça de subscrever o nosso canal, caso ainda não esteja subscrito. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.